que são federações partidárias? Eu acho que esse é um tema importante para a gente entender um pouco do que a gente está falando. Até tempos atrás, a gente tinha no Brasil uma jabuticaba podre, né? A gente brinca no mundo do direito de falar das jabuticabas brasileiras como alguns arranjos normativos, algumas leis, algumas instituições que só existem no Brasil, que a gente não encontra em outros países. Essas jabuticabas às vezes são boas, às vezes não. As coligações proporcionais eram uma péssima jabuticaba que a gente tinha no Brasil. Por quê? Porque elas eram acertos entre partidos para formar chapas para as eleições proporcionais, portanto nós estamos falando de eleição para a Câmara dos Vereadores, Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados, entre partidos diferentes, e esses partidos, acabada a eleição, cada um ia para o seu canto. Eventualmente, o partido A podia ser governo e o partido B ser oposição. E qual era o problema? O problema é que quando, pela forma como é feito o cálculo de cadeiras, né, de pessoas que vão ser eleitas a partir dos votos dados a todas as candidatas e todos os candidatos, você podia puxar candidatos e candidatas tanto do partido A quanto do partido B. E aquela pessoa que votou no partido A, vamos dar um exemplo, um partido de direita, mas que estava coligado com o partido B, um partido de esquerda, podia estar ajudando a eleger um candidato ou candidata do partido de esquerda e vice-versa. E depois podia ser alguém que queria apoiar o governo que vai começar, mas aquele deputado, aquela deputada, ou vereador ou vereadora, ser eleito e ir para a oposição. Isso era péssimo do ponto de vista de como o voto é representado nas cadeiras do Legislativo. Isso era confuso, isso distanciava as pessoas dos seus eleitos, das suas eleitas, e era uma excrescência, né? O Brasil era talvez o único país do mundo em que isso era encontrado. E por que a gente tinha isso? Exatamente pelas dificuldades que a gente sabe que existe nos acertos regionais, nos acertos locais. Mais do que isso, a gente viveu no Brasil uma explosão de partidos políticos, a partir da redemocratização, a partir de 1988, houve mudanças na lei que foram favorecendo a criação desses partidos, e esses partidos, eles não tinham fôlego para conseguir sobreviver sozinhos. Então, muitos deles acabavam se atrelando de forma mais ou menos estável a partidos maiores e, com isso, conseguiam fôlego, sempre encaixar uma ou duas ou três pessoas numa casa legislativa. As coligações proporcionais acabaram. Houve uma reforma constitucional e foram banidas as coligações proporcionais. Isso foi uma vitória. Isso foi uma vitória democrática, ainda que tenha sido um ônus para pequenos partidos, né? Nada tem só ganhos, tudo que a gente discute de sistema eleitoral. Você tem alguém que ganha, alguém que perde, você tem alguns benefícios e alguns prejuízos, não há dúvida sobre isso. Fundamentalmente, os menores partidos começaram, Binelli, a tentar se organizar para retomar as coligações proporcionais. Mas o Congresso Nacional falou, não, nós não podemos ter esse retrocesso. A partir daí surgiu a ideia das coligações proporcionais, que seriam, das federações, me perdoe, que seriam ajustes entre partidos permanentes e não temporários, ou seja, ele não acaba logo depois da eleição, e que vale nos três âmbitos, no nível federal, estadual e municipal. Isso foi aprovado pelo Congresso, uma lei ordinária foi aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou, criou a forma como se organizam essas federações e começaram a surgir, nos últimos tempos, as federações, né?